muito tem se falado sobre a questão de empoderamento feminino, da mulher realmente fazer o que quer, da mulher ter os próprios direitos que os homens, coisa e tal, coisa e tal, coisa e tal. Mas a gente tem que entender que, biblicamente, a mulher sabe o seu papel. A mulher cristã, a mulher que ama a Deus, ela sabe que ela tem que amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo, e a Bíblia também dá alguns princípios como que deve viver o marido e a mulher. Olha só, ambos têm responsabilidades, mas é importante lembrar que a responsabilidade maior diante de Deus é do homem. É o homem que vai responder diante de Deus. Por que o lar dele não vai bem? Por que o lar dele está tendo problemas? Por que os filhos dele estão enveredando por caminhos que não agradam o coração de Deus? A mulher, com certeza, tem a sua grande participação, mas é o homem, o cabeça do lar, que é o homem, que vai responder, de acordo com a Bíblia, aos princípios do lar, daquilo que Deus tem para o lar. Olha só, eu vou ler esse texto e vou tentar refletir com vocês sobre ele. É um texto que muitas pessoas, muitas mulheres consideram, ai, que coisa, isso ainda tem hoje. A palavra de Deus é sempre para ontem, hoje e eternamente. Passarão os céus e a terra, mas a palavra de Deus não passará e ela não muda, porque Deus é imutável. Deus não muda. Então vamos ler o texto para a gente refletir um pouco. Lá em Efésios 5, a partir do verso 22, fala assim, olha: as mulheres sejam submissas ao seu marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça do lar, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo salvador do corpo. Aí fala assim, marido, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Aí fala assim, assim também o marido deve amar as suas esposas como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo fez com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Não obstante, cada um de per si também ame a sua esposa, e a esposa respeite ao seu marido. Veja, a Bíblia é tão clara, ela é tão assim, maravilhosa, que ela já deixa os princípios bem objetivos, claros, para que a gente não tenha nenhum mínimo de dúvida. Olha só, a mulher tem que ser submissa ao marido como ao Senhor. Ora, se eu amo a Deus, se eu sirvo a Deus e se eu vivo para Deus, eu tenho que ser submissa ao meu Senhor, não é verdade? Logo, eu tenho que servir a Deus. E a Bíblia diz também que, como eu amo a Deus, eu tenho que ser submissa a Deus, ao meu marido, como eu sou a Deus. Gente, isso é muito claro, não tem sombra de dúvida. Eu casei com meu marido porque eu amo. Você se casou com seu marido porque você o ama. Logo, essa submissão ao marido não é aquela submissão da mulher estar lá embaixo e o marido lá em cima. Não! A Bíblia fala que em Deus o homem não é melhor do que a mulher, nem a mulher melhor que o homem. Ambos são valiosos para Deus. Logo, não tem aquele que é maior ou aquele que é menor. Simplesmente há situações diferentes quando se trata de o marido ser o responsável pelo lar. Assim como Cristo se doou pela igreja, o homem tem que se doar pela sua esposa e pelo seu lar, pelos seus filhos, se o tiver. Se tiver. Então veja, eu vou amar ao meu marido como eu amo ao meu Senhor,
por mais que eu ame meu marido, é claro que o amor pelo meu Deus é muito, muito, muito maior. É por isso que a Bíblia diz que a mulher seja submissa ao Senhor. Ela não manda amar ao marido como ao Senhor. A mulher seja submissa ao marido como ao Senhor. E não a mulher ame ao seu marido como ama ao Senhor. Não. A mulher seja submissa ao seu marido como ao Senhor. Porque o nosso amor por Deus, ele é o maior. Ele é único. Mas, por eu amar o meu marido, eu vou ser submissa a ele, como a Bíblia manda, como eu sou submissa ao meu Deus. Se a gente viver assim, o marido que é cristão, automaticamente, ele vai ter que ser responsável diante de Deus por nós, mulheres, esposas. Olha só, é muito sério isso. A Bíblia diz que o marido tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja. E como é que Cristo amou a igreja? Primeiro, Jesus deixou o trono da glória do seu Pai, se fez carne e habitou no meio de nós. Segundo, ele viveu aqui na terra sendo ultrajado, humilhado. Um minuto, desculpa. Ele, inclusive, sofreu tantos maltratos, ele foi ultrajado, humilhado, colocaram umas coroas de espinhos nele, ironizaram, debocharam dele, sabe? Mas ele, em nenhum momento, ele poderia fazer tudo, porque ele era Deus homem, mas ele não fez nada, ele aceitou tudo aquilo, porque ele sabia que ele tinha que se doar, ele tinha que morrer pela igreja de Cristo, a noiva de Cristo, que somos nós. Olha que bênção! É isso que Cristo fez pela igreja. E é isso que a Bíblia está mandando o marido fazer pela esposa. Olha, você tem que se doar. Se for necessário, você tem que se sacrificar pela sua esposa. Gente, é muito sério isso. O marido que ama a sua esposa, ele tem que amá-la como Cristo amou a igreja. Ele tem que primeiro cuidar dela, amá-la, fazer tudo para que ela seja feliz na terra. Sabe? Só Deus que pode fazer tudo para que nós sejamos felizes, além de ser aqui na terra, também no céu. Mas o marido tem que amar a esposa aqui na terra para que ela seja feliz e dê tudo que ele possa fazer por ela, para que ela tenha todas as suas necessidades preenchidas. Ser muito mais amor do que a mulher ser simplesmente submissa ao marido. E é claro, a mulher tem que fazer o seu marido feliz, claro. Ninguém casa para fazer só ser feliz. A gente tem que fazer o outro também feliz. E o que é essa felicidade nossa? É uma felicidade momentânea. Não, ela é até que a morte os separe. Por isso que o homem não pode trair a esposa. E muito menos a esposa trair o marido. Porque isso é quebra de aliança. Quando eu amo tanto meu marido e ele me ama tanto, e a partir do momento que um dos dois adulterar, cometer adultério, esse adultério é quebra de aliança. E essa aliança foi feita com quem? Com Deus. É por isso que no casamento do cristão não é ele o marido apenas, é ele, a esposa e Deus. E olha, quebra de aliança significa que nós teremos que ter consequências dessa quebra da aliança. Se a mulher perdoar, ou se o marido perdoar, é porque ele muito ama. Porque a Bíblia diz que aquele que muito perdoa, muito ama. E aquele que pouco perdoa, pouco ama.